E a gente já começa o Mulher.com trazendo essa nossa conversa sobre planejamento familiar, né? Sobre esse planejamento financeiro. E para isso eu convido o Rezende Neto, que vai participar conosco. Alô, boa tarde, Rezende. Seja muito bem-vindo ao Mulher.com. Boa tarde, Rita. Um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado pelo convite. Eu fiz uma simulação aqui na hora de apresentar o tema para os nossos telespectadores, amigos e amigas, sobre dívidas. Tem pessoas que vão entrando no cartão de crédito e aí entra no cheque especial e aí vai, empresta daqui, empresta dali. Quando vê, tem uma bola maior do que a própria pessoa. E nesse caso, para não chegar nesse ponto, um planejamento familiar ajuda bastante. O que é esse planejamento familiar? Então, Rita, é importantíssima essa sua pergunta e é muito difícil que as pessoas possam ter paz e prosperidade, conhecer a prosperidade sem conhecer o planejamento. É importante que as famílias possam se planejar. E aí, o que vem a ser esse planejamento? Começa quando a gente relaciona as receitas do casal, receitas da família, toda a renda que entra. Então eu tenho um controle, eu sei quanto entra. Pode parecer muito prático, muito lógico isso, mas muitas das famílias que nós ajudamos não têm clareza de quanto ganha, principalmente quando tem uma renda variável. Outra, em seguida, a gente precisa da mesma forma relacionar todos os gastos. E existem gastos recorrentes que acontecem todo mês, aluguel, luz, escola das crianças, financiamento do carro. E existem aqueles gastos que são eventuais, a saída, as pizzas. Então, nós precisamos planejar isso. É essencial que a família gaste menos do que ganha. E os seus sonhos, a viagem, a reforma, a troca do carro, isso seja planejado. Então eu vou saber quanto sobra todo mês entre o que nós ganhamos e o que nós gastamos e que tipo de compromisso eu estou pronto para poder assumir. Isso é um planejamento. Ou seja, isso tem que ser entre o casal ou até mesmo com os filhos, um pouco mais, entendendo um pouco mais, fazer um planejamento. Cada um vai dando ali a sua opinião, lembrando de todos os gastos, coloca-se isso numa planilha e depois tem que fazer cumprir. Só escrever não resolve, né? Não resolve. Então é exatamente isso. Eu gosto da ideia, por exemplo, o marido faz o dele, a esposa faz o dela e depois eles juntam. É importante como família que haja um único planejamento. Mas tem coisas que saltam mais aos olhos do marido, tem coisa mais da esposa, depois eles juntam e fazem um único planejamento. É isso que eu indico. É família, é uma só carne, então nós precisamos caminhar juntos. Se os filhos já forem crescidos, que tiverem maturidade, eles podem participar, até porque isso vai ser uma grande lição para quando eles tiverem suas próprias famílias e forem, né, maridos, esposa, pai e mãe com as suas próprias famílias, entenderem como funciona isso. Então planeja-se e acompanha, é o que você falou, tem que se praticar. Bom, e aí você deu essa dica de fazer essa organização das contas, ver quanto que entra para fazer essas saídas dessa organização que foi feita, para saber se sobra. Isso. No caso de não sobrar, pelo contrário, começou a faltar, porque iniciou-se esse planejamento agora. A pessoa não teve o hábito de fazer esse planejamento, ela está um pouco perdida nas contas, e ela resolveu, vou fazer o planejamento. E aí, quando ela fez, ela viu que ela está gastando mais do que ela ganha. Qual é a sua sugestão para equilibrar, né, ou fazer com que os ganhos consigam ser maiores do que os gastos? Então, quando uma pessoa que não tem o hábito de planilhar, ou seja, usar um aplicativo, um caderno, uma planilha, né? Mas não tem, a partir do momento que ela colocar isso numa planilha, já vai saltar aos olhos algumas coisas, tipo, nós estamos comendo muito fora, a gente está fazendo muito isso, a gente está assumindo, tem esse compromisso aqui que eu não podia estar assumindo. Eu acredito que quando você colocar isso numa planilha, já vai saltar aos olhos. E aí, se você percebe que gasta mais do que ganha, você precisa resolver isso muito rápido. Então, a primeira coisa é cortar custos. Você precisa ir lá e olhando o que é possível cortar e começar a cortar.
Existem casos mais radicais, onde a família está tão endividada que, por exemplo, ela precisa vender um automóvel, ela precisa fazer alguma coisa para poder ajudar a pagar as dívidas. Mas existem casos que é só a partir daquele momento ela racionalizar os custos, em vez de comer pizza toda semana fora, come 1, 2 vezes no mês, o resto faz alguma coisinha em casa ali, a família, mas começa a botar ordem. Uma outra coisa muito importante que eu costumo indicar é que a família tenha criatividade para buscar uma segunda, uma terceira renda. Isso é legal. Quantas vezes a gente já ajudou, e pessoas simples, às vezes, por exemplo, a gente já teve história lá, manicure, trabalhando, falando, ó, Rezende, sei lá, eu tiro tanto aqui e é isso. Eu falo, olha, você aumenta a sua renda. E ela diz, mas como? Compra umas lingerie para vender. E quando a mulher vier fazer a unha contigo, você já fala, não quer dar uma olhadinha na lingerie? Ou cosméticos, perfume, alguma coisa que para a mesma cliente, você não vai precisar buscar outra cliente, ou uma semi-joia, você para a mesma cliente, você pode vender alguma coisa a mais, né? Praticamente com o mesmo esforço que você já faz. Então é muito importante que a gente use a criatividade para ter uma segunda, uma terceira rendas. Isso é muito importante. E olha, para você que está em casa acompanhando o nosso bate-papo, você pode fazer perguntas, assim como acabei de ver aqui, Rosana Gonçalves fez. Ela colocou aqui, boa tarde, Rita. Quero saber como uma pessoa que ganha um salário mínimo consegue pagar as contas e ainda guardar dinheiro. Olha o desafio, Rezende. É verdade. É um desafio, mas uma coisa que eu quero colocar para ela, como é que é o nome dela mesmo, Rita? Rosana Gonçalves. Rosana, o nível de dificuldade, é claro que quando a gente ganha, como você colocou, um salário mínimo, parece ser algo assim, nossa, não dá para fazer. Mas deixa eu te dizer, se a gente não conseguir fazer com um salário mínimo, com 2, a gente também não vai conseguir fazer com 10. E eu te falo isso com muita experiência. Eu acompanho pessoas que ganhavam 3 mil e a vida estava apertada, passou a ganhar 5 e continua apertada, e 10 e continua apertada, porque é uma questão da nossa relação com o dinheiro. Então, tem algumas coisas que nós precisamos fazer. Então, vamos lá. Então, eu vou interromper você só um minutinho, Rezende, porque nós vamos fazer o seguinte, como você vai dar uma lista, uma orientação e umas dicas, nós vamos para o nosso intervalo, nós tomamos um copo d'água e aí depois eu não interrompo você e você explica. Pode ser? Perfeito, perfeito. Um copo d'água em intervalo e a gente volta já. E a gente continua aqui o programa Mulher.com com um bate-papo importante com o Rezende Neto. Hoje está aqui, ele é um mentor financeiro e hoje, como mentor, também está nos orientando em relação ao planejamento financeiro familiar. E a pergunta da Rosana Gonçalves é sobre quem ganha um salário mínimo. Você vai dar dicas para nós, Rezende? É isso mesmo. Vou trazer algumas dicas, Rita, para a Rosana, né, e para todos que estão nos acompanhando aí. Então, por exemplo, o caso da Rosana, ela disse, né, como que a gente pode, com o salário mínimo, né, pagar todas as contas, despesas e ainda investir. Importante, Rosana, que a gente entenda que essa nossa mentalidade vai nos ajudar a nos tornar uma questão próspera, uma visão na relação sobre dinheiro, independente de quanto for nos nossos rendimentos. Então, algo que nós precisamos ter consciência, né? Eu não gosto de negociar princípios, para mim não tem o menor cabimento. Então, assim, primeiro, de um salário mínimo na cerca de R$ 1.400, a gente precisa dizimar. 10% a gente precisa dizimar, porque de toda a nossa renda, 90% é nossa, 10% não é, a gente precisa dividir, então precisa dizimar lá na sua igreja. 10% você precisa investir, no mínimo 10%. Se você estiver muito endividada, 1%. Cerca de R$14 nesse caso, mas isso já vai mudar a sua mentalidade quanto a ser uma pessoa que faz investimentos. E nós precisamos viver, então, aí nesse caso você vai precisar viver. Se estiver muito endividada, com 89%, se você não estiver tão endividada,
com 80% da sua renda. E como você vai fazer isso? Você tem 2 movimentos para fazer, que eu costumo dizer. Você precisa encontrar formas de reduzir as suas contas, então você precisa, como a gente falou no começo, planilhar e ver o que você pode cortar, porque o que você não pode cortar? Você precisa dizimar e você precisa investir. Quando a gente cai no erro de investir o que sobra, normalmente, quando você come um prato de comida e você já deve ter largado comida alguma vez, você dificilmente largou a coisa mais gostosa que tinha no prato. Então, nunca a gente deve investir o que sobra. Investir é uma prioridade, é como se fosse uma conta para pagar, ok? E aí, o que você precisa fazer? Reduzir custos, ver o que você pode cortar, mas você não pode abrir mão de dizimar e de investir, e encontrar formas, como eu estava dando aqui algumas dicas, de aumentar a sua receita. Você pode, daqui a pouco, você ter um salário mínimo de 1.400, você pode gerar mais uma receita de mais 100, de mais 200, e você vai ver que vai ser viável a partir disso, você dizimar e ainda investir pelo menos 10% de tudo que você ganha. Eu quero me colocar à sua disposição, eu acredito que ainda hoje aqui a gente vai dar meu Instagram, meu telefone, você pode entrar em contato comigo, eu faço questão de te ajudar, viu, Rosana? E olha, nós aqui hoje estamos conversando com o Rezende Neto, que é mentor financeiro. O Rezende Neto é CEO da BS Tecnologia, mentor, treinador, empreendedor, palestrante, sempre nesta área, já ajudando mais de 300 microempresas, empresas, microempresários também. E é legal a gente entender, Rezende, que você tem know-how, você tem conhecimento, você tem experiência, assim como você ajudou muitas outras pessoas. Hoje aqui no programa Mulher.com você está dando dicas que não vale só para Rosana Gonçalves ou só para quem ganha um salário mínimo. Mas isso vale o que você disse agora há pouco, quem ganha 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, porque não importa o quanto ganha, importa como você trabalha esse dinheiro ao seu favor, não é isso? Isso mesmo, é isso mesmo, perfeito. É uma questão de mentalidade da forma como a gente trabalha com o dinheiro. A gente às vezes, e eu vou falar porque assim, eu não sou um teórico, Rita, eu estou falando de questões práticas. Eu vim de uma família muito pobre, e eu falo pobre, não humilde, porque humilde eu quero ser a minha vida toda, a pobre, né? E aí, assim, hoje sim, eu sou um empreendedor. Se você for olhar, eu tenho algumas empresas, eu ajudo outros empresários, principalmente microempresários, que confundem a questão do dinheiro da empresa com o dinheiro próprio. A maioria das microempresas também são familiares, então tem a relação familiar. E hoje eu busco ajudar essas famílias como forma de retribuição de tudo que eu recebi. Então, o que eu estou dizendo para vocês não é algo que eu estudei, é algo que eu vivi e vivo. E está à disposição. Perfeito. Vamos ver se nós temos mais participação aqui. Uma das coisas, antes de ver aqui, Rezende, uma das coisas que nós fazemos no programa Mulher.com, e acho que isso vale também como dica para quem está em casa, nessa renda extra, a gente sempre ensina uma receita sugerindo que as pessoas façam em casa, ofereçam primeiro para os amigos, para a família, e depois já comece a fazer a divulgação desse produto para vender. Nós temos boleiras maravilhosas por todo esse Brasil e sempre com receitas novas aqui. Nós temos o artesanato, que é fonte de renda. Hoje o artesanato no Brasil é muito forte, nós temos a indústria trabalhando a favor do artesanato, produzindo coisas cada vez melhores. Se a pessoa pega essas duas dicas, o que lhe é mais favorável, a culinária e o artesanato, isso ajuda também a aumentar esta renda. Ou seja, só não pode ter preguiça, né? Tem que botar a mão na massa e trabalhar também. Isso faz com que o dinheiro renda um pouco mais. Na verdade, não tem rendimento melhor, né? Às vezes as pessoas ficam preocupadas de como eu vou fazer para investir, qual é o melhor investimento. Meu filho, quanto você tem? Igual a gente estava falando agora sobre a Rosana. Eu tenho R$15 para investir. Talvez seja melhor você fazer um salgadinho, você fazer, sei lá, um chup-chup, esse nome em algumas localidades, né? Geladinho, né? Sacolé. E aí você vai fazer R$1 virar 2 com muita facilidade. Não tem investimento de 100% que você possa ter. Então, empreender ainda é o melhor investimento. Talvez também você diga, olha, eu trabalho de segunda a sexta, ganho um salário mínimo, estou com dificuldade. Tá, vai passar roupa no sábado. Rezende, mas eu não gosto de passar roupa. A gente, como adulto,
diferença de um adulto para uma criança é a maturidade. A gente não pode se dar o luxo de fazer só o que a gente gosta, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Então, às vezes, Rezende, o que eu sei fazer, nem gosto muito, é passar roupa. Então, pega uma roupa para lavar no sábado, já vai entrar uma renda a mais que você até então não tinha, você vai diminuir um pouco aquela pressão. Nós, como adultos, precisamos fazer o que precisa ser feito e não o que a gente quer. Criança só quer fazer o que quer, né? Verdade. Não quero comer, não quero dormir. Adulto, não. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. O que faz um rombo maior no orçamento? As prestações ou o cartão de crédito? A questão de juros, né? É uma pena que a maioria dos brasileiros não tem muita conhecimento do quanto isso é complicado. Então a pessoa tem lá um cartão de crédito que ele não é um vilão. Cartão de crédito é ótimo, é uma compra que eu faço, que eu tinha que pagar hoje, eu vou pagar, por exemplo, só daqui 30 dias. Isso é maravilhoso, mesmo preço. Só que muitas pessoas não têm um controle emocional, ela tem uma compulsão. Então tem crédito, ela gasta, tem crédito, ela gasta. Ela nem se deu conta, porque como ela não tem um planejamento, aquela fatura vai chegar, ela não sabe se vai poder pagar. E aí os juros do cartão de crédito é uma violência. Então isso é muito complicado. Por isso a gente precisa comprar o que precisa e não o que quer. Quando você faz o planejamento, eu boto lá, por exemplo, preciso comprar um tênis. Aí eu pego as notas do meu celular e anoto lá, preciso comprar um tênis. De quanto? Eu posso pagar, sei lá, R$120. Vou ter que parcelar em 4 vezes. Eu vou escrever. Aí eu vou para o comércio e acho uma jaqueta na promoção, linda. Aí eu vou lá na minha lista. Eu estou precisando de uma jaqueta? Não. Estou precisando de um tênis. De até tanto, para pagar de tal forma. É isso. Poxa, mas aí eu não vou aproveitar a jaqueta? Não, nesse momento não, porque eu não estou podendo. Né? O meu orçamento está ali muito em cima. Eu vou trabalhar para que amanhã eu possa comprar. Mas hoje eu preciso comprar um tênis. Pé no chão. Pé no chão. Rezende, para nós fecharmos o nosso tema de hoje, como dica para quem está em casa, você pode elencar o que é interessante a pessoa então fazer para sair dessas dívidas, organizar, fazer esse planejamento e, é claro, essa renda extra que você colocou, quais são as dicas? Dá para você elencar para nós? Dá, eu tenho normalmente, para sair das dívidas, eu tenho outras dicas para nunca entrar, mas, por exemplo, para sair das dívidas, a gente tem hoje cerca de 70 milhões de brasileiros endividados e o que me faz querer ajudar essas pessoas é a questão de que elas estão perdendo a paz. A paz, é isso, o que a gente quer que essas pessoas tenham paz. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa ter clareza de quanto entra de receita, de quanto sai e onde esse dinheiro está saindo. Isso vai te ajudar muito a resolver muitas coisas. Outras coisas, você precisa, quando você relacionou, você precisa começar a cortar aquilo que é dispensável. Porque o que você não pode cortar, além das suas despesas que você precisa honrar, você não pode cortar o dízimo e não pode cortar o investimento. Depois, então você vai criar essa conta de investimento de 10% se você não tiver endividado, no mínimo, e pelo menos 1% se tiver muito endividado. Você vai pensar numa forma criativa de aumentar a sua fonte de renda. Então você vai ter uma terceira renda em família, você precisa ter isso. Se você tiver muito endividado, você pode avaliar uma possibilidade de pegar um empréstimo, se você ainda tiver crédito, com juros menor. Então, vamos dizer que você está pagando cartão de crédito 10%, 12% lá, dependendo do banco, 13%. Se você conseguir um empréstimo para pagar 3%, 2%, você troca uma dívida por outra se você ainda tiver crédito. Mudança de hábito, saio 4 vezes por mês e vou passar a sair menos. Eu como fora todo dia, agora eu vou passar a levar marmita. Pequenos hábitos que você muda, isso muda tudo. Envolver a família no desafio, porque tem, por exemplo, muitos homens enlouquecendo, segurando essa pressão sozinho. Então é importante que a gente chame a esposa, que é auxiliadora, os filhos, se já tiverem maturidade, chame e fala, gente, nós estamos passando um momento difícil, mas nós vamos superar, mas nós precisamos da contribuição de todo mundo, ok? E eu acho muito importante que você tenha um mentor, tenha um conselheiro, porque existem momentos que a gente fica engolido pela situação, e aí a gente precisa ter alguém que possa dizer, olha isso, e só por estar fora vai conseguir te ajudar muito. Olha, a Joana Maria colocou, estou amando estas orientações de
de trabalho e dinheiro em nossas vidas. E a Shirley Antunes colocou uma pergunta, nós não teremos tempo de responder. Shirley, eu peço desculpas, mas ela diz assim que curte muito o programa, sou de Miracema, no Rio de Janeiro, gostaria de saber se é vantajoso o consórcio de dinheiro em família e amigos de confiança, se é uma solução para guardar um dinheiro. Então, a gente não tem como responder hoje, mas fica aqui o convite para o Rezende Neto voltar e nos ajudar nessas organizações que a gente tem que fazer na nossa vida financeira. Rezende, muito obrigada por estar conosco. Foi um prazer conversar com você e te receber aqui no Mulher.com. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Deus abençoe você, esse programa lindo. Deus te abençoe muito também, você e sua família. E para você que está em casa, a gente vai para o intervalo, toma mais um copo d'água e a gente volta já.